De homicídio na tarde de hoje em São José do Barreto, em Macaé. De acordo com as informações, o empresário teria sido esfaqueado por um outro homem que também é empresário. Ambos possuem uma relação de prestação de serviços na prefeitura de Macaé. O criminoso teria fechado o veículo da vítima, descido do carro e dado 2 golpes de faca, acertando a região do pescoço e do braço direito. Segundo informações preliminares, o crime pode ter ligação com contratos da prefeitura. O criminoso fugiu e a vítima ferida recebeu atendimento médico na UPA. O caso foi registrado na delegacia da cidade. O suspeito ainda não foi encontrado. Sindipetro realizou protesto na manhã de hoje na portaria da Petrobras em Imbitiba contra preços dos combustíveis e desinvestimentos. Veja só. Sindicatos e manifestantes ocuparam a principal entrada da portaria da Petrobras de Imbitiba, em Macaé, no início da manhã de hoje, com caminhão de som, faixas e bandeiras, com o objetivo de denunciar a política de preços de combustíveis da Petrobras e a falta de investimentos da empresa na Bacia de Campos. Em meio à vinda do presidente da Petrobras, Lula Silva, para falar para ele que nós não aceitamos e não queremos mais desinvestimentos. Foi anunciada a venda do campo de Albacora, com 3 grandes plataformas essa semana. Plataformas essas que vão deixar de estar gerando emprego. E além dessas plataformas, nós temos também outras que estão sendo desinvestidas, desativadas. E isso gera um emprego de forma imediata para desativar a plataforma, mas que daqui a pouco o povo já sente o desemprego e esse desemprego vai aumentar mais ainda. O fechamento das plataformas e a falta de recursos colocam em risco os empregos dos trabalhadores, além de não gerar novas oportunidades de empregos. Silvio Luna, você é um traidor da pátria. A culpa do gás caro, da gasolina cara, é sua. E é por isso que nós estamos protestando. Nós não aguentamos mais sofrer como temos sofrido com tanto desemprego aqui na nossa região. Um navio rebocador foi atingido por incêndio ontem na Bacia de Campos, na costa de Macaé. Alex Maia tem os detalhes. O rebocador PSV Torda da Wilson Sons, que presta serviços à Petrobras na Bacia de Campos, foi atingido por um incêndio na Praça de Máquinas. 16 tripulantes que estavam a bordo foram resgatados com vida. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com a Capitania dos Portos, as chamas se alastraram rapidamente para o navio rebocador. Um inquérito administrativo para saber as causas do incêndio foi aberto e deve ficar pronto em breve. Apesar do acidente, a Capitania informa que não há indícios de poluição ambiental. A Polícia Militar fez grande apreensão de drogas em Araruama. Durante a ação, os bandidos atiraram contra os policiais no Parque Mataruna. A PM apreendeu 164 pinos de cocaína, 53 tiras de maconha e 3 pedras de crack, 3 celulares e R$100 em dinheiro. Todo o material foi levado para a delegacia da cidade. Os suspeitos fugiram e pouco depois se renderam. Ainda de acordo com a polícia, ninguém ficou ferido. Ao todo, 3 jovens de 18, 20 e 21 anos foram detidos. Uma mulher foi morta a tiros na madrugada de hoje no Itajuru, em Cabo Frio. A vítima ainda não foi identificada, mas segundo a Polícia Militar, a mulher é uma jovem que aparenta ter cerca de 20 anos. Ainda não há informações sobre o autor do crime. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio e o crime é investigado na delegacia da cidade. E a RJ-106, que liga Macaé até a região dos Lagos, promete ficar movimentada neste feriadão prolongado. Confira na reportagem. Cerca de 50 mil veículos devem passar pela RJ-106 neste feriadão prolongado. O período de maior movimento será registrado neste final de semana. O feriadão se aproxima e muita gente aproveita os dias de folga para colocar o pé na estrada. Este especialista de trânsito orienta os condutores quanto à imprudência no trânsito. Mas o que é imprudência? É quando o condutor, o pedestre ou o ciclista, ele sabe qual é a lei, ou seja, aquilo que ele tem que fazer e cumprir, mas ele faz o contrário. Nós temos aí como no topo dessa lista de imprudências em relação aos motoristas, o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, que ainda, apesar das leis enrijecerem, ela ainda é grande, e principalmente o uso do telefone celular no volante. Hoje nós temos essas 3 principais imprudências relacionadas em grande parte dos acidentes.
A RJ-106 é uma das estradas que registra o aumento do fluxo de veículos. A rodovia Amaral Peixoto é a principal ligação das cidades do norte do estado, como Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, e da região dos lagos, como Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo, muito procurados nesta alta temporada. Para coibir cenas de imprudência como o excesso de velocidade, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, segue com a Operação Radar Móvel. A fiscalização é uma ação conjunta do departamento com a Polícia Rodoviária Federal. Felipe Said comenta que este período de feriado prolongado nas estradas deve redobrar a atenção dos condutores. Não ultrapasse o excesso de velocidade em nenhuma situação. Se for dirigir, não beba, né? Você pode até beber, mas não pode dirigir. E, logicamente, não atenda o telefone celular no volante. Pare o veículo no local seguro, sinalizado, e aí atenda a chamada. E falando sobre feriadão prolongado, vamos saber o que abre e fecha então na cidade? Embora muitas pessoas aproveitem o feriado para viajar e curtir, quem estiver na cidade nesta segunda-feira, 15 de novembro, dia da proclamação da República, deve ficar atento ao horário de funcionamento do comércio local. A maior parte do comércio não vai abrir as portas em Macaé. No entanto, como de costume, entre os que funcionarão para atender os consumidores de última hora estão alguns supermercados, lojas de conveniência e alguns comércios do shopping. Farmácias e supermercados funcionarão em esquema especial. Unidades de saúde e outros tipos de serviços essenciais funcionam normalmente. Além disso, com a volta do último feriado deste mês, no sábado 20 de novembro, dia da Consciência Negra, os empresários já começam a apostar nas vendas para as festas de final de ano, Natal e Réveillon. Os motoristas sem exame toxicológico pagarão multa a partir desta sexta-feira. Alex Maia tem os detalhes. Motoristas habilitados nas categorias C, D ou E, caminhão, ônibus e vans, que não estiverem com o exame toxicológico em dia, serão multados a partir desta sexta-feira. O valor da autuação aplicada diretamente pelo agente de trânsito é de R$ 1.467,35. A medida deveria ter entrado em vigor no dia 12 de abril, mas foi adiada por causa da pandemia. O adiamento ocorreu devido à grande quantidade de condutores que deixaram de realizar o exame. A partir de 1º de dezembro, a penalização passa a ser automática na CNH e vai atingir os condutores com a carteira vencida neste ano ou com vencimento em 2022 e 2023. A partir de 1º de dezembro, a penalização passa a ser automática na CNH e vai atingir diretamente os condutores com a carteira de vencimento neste ano ou com vencimento para 2022 ou 2023. E chegou a hora do Seu Problema é Nosso, aqui no RJ Interior. Moradores de Campos denunciam a precariedade da estrutura da rodoviária Shopping Estrada. Nas imagens é possível ver que a chuva desta madrugada evidenciou os problemas no teto do local, que vazou muita água. Inclusive, os passageiros estavam com dificuldades de se abrigar na área de embarque e desembarque. Por meio de nota, a Prefeitura de Campos informou que a Companhia de Desenvolvimento de Campos, Condenca, está ciente da situação e está concluindo o estudo para a troca do telhado da rodoviária do Shopping Estrada. O levantamento inicial já constatou que será necessário fazer a troca de todo o telhado das áreas de embarque da rodoviária. E tem mais denúncias do povo chegando aqui pelo WhatsApp. Dessa vez a denúncia vem do Farol de São Tomé. Moradores da rua Olávio Saldanha reclamam de um poste com lâmpadas piscando frequentemente. Segundo os moradores, a prefeitura informou pela numeração que o poste não está cadastrado na rede elétrica municipal. Ainda de acordo com esses moradores, as pessoas que transitam pelo local correm grande perigo, especialmente à noite. Em nota, a Prefeitura de Campos informou que está providenciando a substituição dos de mais de 2 quilômetros de cabos na orla. Ainda em nota, a Prefeitura informou que eles precisam ser substituídos. Mais uma denúncia em Campos. Moradores da rua principal no bairro Terra Prometida, em Guarus, enviaram imagens relatando o esgoto a céu aberto.
De acordo com os moradores, o mau cheiro é extremamente desagradável, além do medo de proliferação de doenças, pois muitas crianças brincam na rua próxima à água do esgoto. Ainda segundo os moradores, o problema acontece há mais de 3 meses. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Campos, mas não tivemos nenhuma resposta. Então vamos saber como é que fica a previsão do tempo para este final de semana? No sábado, Arraial do Cabo, céu nublado e com chuva, máxima de 19 e mínima de 16. Macaé e Campos, dia de sol e muitas nuvens. A máxima chega aos 25 e a mínima aos 17 graus. Em Porciúncula, dia chuvoso, máxima de 20 e mínima de 15. Em Santo Antônio de Pádua, céu nublado e chuva. A máxima chega aos 22 e a mínima aos 16 graus. Já no domingo, Iguaba Grande, sol entre nuvens e possibilidade de chuva, máxima de 23 e mínima de 17. São Pedro da Aldeia, sol com muitas nuvens, máxima de 25 e mínima de 18 graus. Macaé e Campos, dia de sol com muitas nuvens. A máxima chega aos 27 e a mínima aos 18 graus. E em Miracema, sol entre nuvens, máxima de 23 e mínima de 14 graus. E as oportunidades de empregos temporários já começaram e com eles começam os recrutamentos. Esse é um período que se intensifica ainda mais durante os meses de novembro e dezembro. Acompanhe na reportagem. Uma vaga de emprego é o que o Jorge quer ganhar de presente de Natal. Ele é pedreiro, mas com o tempo chuvoso a situação sempre fica complicada. Todos os dias ele passa aqui no Centro de Oportunidades para ver se aparece algum serviço. Eu estou numa coisa certa, não tenho que me preocupar, eu tenho conta para pagar, tenho coisa. Aí, como igual agora, choveu, um mês chovendo. Se eu estou de carteira assinada, não estava acontecendo nada disso, né? O fim de ano é um bom período para buscar emprego. Nesta época, o comércio abre as portas com vagas temporárias. A exemplo desta loja no ramo de eletrônicos e eletrodomésticos, que acaba de chegar na cidade e precisa contratar 10 funcionários. E o perfil é gostar de trabalhar. Se tiver vontade de demonstrar isso, né, a gente acolhe qualquer candidato, né, isso com meritocracia. Quem for bom na entrevista, independente de cor, né, gênero, né, então quem for o melhor, né, consegue ser aprovado. Então a gente brevemente vai abrir vagas de intermitente, assistente de loja, para poder suprir nossas vagas. As admissões para empregos temporários realizadas em 2020 foram mais de 2 milhões, segundo a Associação Brasileira de Emprego Temporário, aumento de 34% em relação a 2019. E este ano, no primeiro semestre, foi de aumento, 118% em relação ao mesmo período do ano anterior, que já tinha fechado em alta. A expectativa é que continue crescendo. Em Macaé, a Associação Comercial e Industrial da cidade está otimista. O presidente da Assim acredita em um crescimento de 10% a 15% nas vendas. Isso se deve ao número de vagas temporárias em aberto, cerca de 8 mil, para os setores da construção civil, indústria, serviços e comércio. Esta visão otimista se deve também à nova dinâmica da indústria de óleo e gás e energia local, já que movimenta outras atividades como o setor varejista e a instalação das novas termoelétricas. Assim, oferece todo o apoio aos empresários locais do comércio, contribuindo com o fortalecimento do setor e o desenvolvimento de Macaé. Essas vagas temporárias são excelentes oportunidades para quem pretende se fixar no mercado. Mas para isso, é preciso fazer o diferencial. E falando de comportamento, que hoje é muito importante em uma contratação, existem alguns requisitos para conquistar essa efetivação. Principalmente no setor do comércio, porque o colaborador ele vai estar lidando diretamente com o público em geral. E um dos requisitos são a dedicação às tarefas que forem confiadas, né, ao funcionário que foi contratado temporariamente, o comprometimento e demonstração do interesse em aprender, né? Quando você faz isso, você está demonstrando que você está interessado na oportunidade.
ter um bom relacionamento com os colegas, baseados no respeito, porque isso é muito positivo para o empregador, ter um bom relacionamento entre todos, ser proativo. Um funcionário proativo significa que ele está preparado para qualquer desafio e responsabilidade. Ainda falando sobre oportunidade de emprego nesta alta temporada, nós convidamos o psicólogo Marcelo Santos, que vai dar dicas como se comportar durante uma entrevista de emprego. Marcelo, muito obrigado pela sua vinda aqui, viu? Não, eu que agradeço. Então, Marcelo, o que os psicólogos analisam em uma entrevista? Tem vários aspectos, depende do objetivo, né, desse processo seletivo, né? Então, pode buscar, por exemplo, saber quem são os proativos do grupo, ou quem são os que conseguem escrever melhor, os que conseguem expressar melhor, né, o que eles estão trazendo. Isso vai depender de cada objetivo. Quer dizer, o objetivo é sempre o que vai nortear o trabalho a ser feito. Agora, em um processo seletivo, fácil falar dos pontos, né, fortes e dos fracos. É importante falar também? Eu não sei se é importante, mas pode soar como assim uma transparência, né, uma certa sinceridade, né, e pode também não soar, né, porque você pode criar um ponto fraco. Meu ponto fraco é ser obsessivo, não parar de trabalhar, essa coisa toda. Aí o cara fala, pô, esse cara é um chato, eu não vou contratar coisa nenhuma. Entende? Mas aí os psicólogos também analisam o comportamento, se ele está nervoso ou não, ou tem assim, você está mexendo muito a mão, você está mexendo muito o pé, isso já é um sinal de nervosismo. Como, na verdade, combater numa entrevista? Bom, eu penso o seguinte, a gente tem que ter o cuidado, primeiro, né, a gente não faz uma análise, né, o que a gente faz é uma observação do comportamento e o corpo, né, vou cair no lugar comum, me perdoa, mas assim, o corpo fala. Então, às vezes você está numa situação que o sujeito está tremendo a perna, ou está esfregando as mãos, e em algum momento vai transparecer uma certa ansiedade, né? E às vezes a ansiedade pode ser até um fator bom, isso vai depender muito do que o psicólogo está observando ali, porque às vezes estar ansioso demonstra uma certa noção da responsabilidade daquele cargo ao qual você está buscando, né? E como controlar então essa ansiedade? Ótimo, se eu soubesse... Não, mas assim, existem coisas que a gente pode estar mais... A gente pode estar atento, né? E a gente fazer contato com essa coisa sem que ela... Agora, em tempos de hoje, controlar a ansiedade está difícil, né? Porque a gente passa o tempo todo sendo instigado na nossa ansiedade, né? Só a notícia de que, olha, você vai ser entrevistado por um psicólogo. Aí, assim, como que eu devo me comportar? E aí? Eu acho que a primeira coisa é você ser quem você é. Porque à medida que você vai interpretando o personagem, pode ser que uma hora você caia do cavalo, né? Esse é o problema. E no caso de vaga temporária, a pessoa pode futuramente se efetivar, né? E o que é preciso, então, para ela se manter fixa no trabalho? Eu vou continuar na defensiva dizendo o seguinte, vai depender muito do objetivo daquele psicólogo, né? Da empresa, né? O psicólogo está ali para avaliar no sentido daquilo que a empresa está buscando. Então, o sujeito está ali e ele já conhece o trabalho, pode ser um ponto favorável. Se ele já conhece o trabalho, se ele já é íntimo das pessoas que estão ali, se ele já, enfim, se ele já tem o conhecimento de todos os procedimentos e tal, ele pode ser um candidato fortíssimo a ser efetivado. Como pode ser também aquele sujeito que o pessoal fala assim, ele já pegou toda aquela manha, mas a gente vai mudar toda a estrutura, né? Inclusive os chefes dele vão ser mandados embora. Então aí ele vai junto, né? E aí você vai querer uma pessoa nova, vai fazer uma capacitação com a nova filosofia que vai ser implementada, né? Isso vai depender muito do humor da empresa, né? Agora, vamos supor que terça-feira tem vários telespectadores que estão nos assistindo agora, internautas, que vão ter uma entrevista, né, a fazer com o psicólogo. Queria que você falasse, desse mais dicas para eles de casa. Sejam vocês mesmos. Tenho certeza que esse emprego para o qual vocês estão pleiteando aí uma vaga é o emprego que serve, né? Porque a gente agora vive um momento muito cruel, né? A gente está topando tudo,
Nós estamos vivendo também numa informalidade tremenda, né? O pessoal fala assim, uberização do trabalhador, né? E aí a gente acaba ouvindo alguns discursos que são muito cruéis, né? Que a gente precisa se superar, que a gente precisa ter uma resiliência. E eu acho que a resiliência ela saiu do lugar dela que ela tinha na psicologia e foi parar em outros discursos que acabam trazendo uma relação perversa do empregador com o trabalhador. Então, assim, tenham muito cuidado com o que vocês estão querendo, porque pode chegar e isso pode também trazer um adoecimento, isso pode trazer... Eu hoje penso que a gente tem que priorizar a nossa saúde mental, né? Então, à medida que a gente vai buscar um emprego a qualquer custo, né? O emprego você não pode dormir. Então você vira à noite, aí você no outro dia você arruma um outro emprego, na parte do dia você também trabalhar, e vai chegar uma hora que a sua atenção, a sua memória, vai tudo embora, porque você está cansado, você precisa repousar, o cérebro precisa descansar. Então eu recomendaria sempre que assim, olha o emprego, veja a condição que você vai, mas eu não tem jeito, eu tenho que fazer aquilo porque eu tenho um monte de boca para sustentar, eu tenho um monte de conta para pagar. Então, assim, reflita muito sobre isso e vamos tentar criar uma certa qualidade, porque a gente está perdendo a qualidade do emprego, a gente está perdendo a qualidade das oportunidades exatamente porque a gente está se dispondo, está disponível demais. E aí também não posso condenar, mas ao mesmo tempo só dizer, gente, cuidem da sua saúde mental e coloquem ela como prioridade, porque não adianta, depois que está trabalhando, você ficar doente. Muito obrigada, então tenho certeza que suas dicas foram muito válidas para todos, tá bom, para todos e para todos nós, né? Porque a gente não sabe nunca o dia de amanhã, não é verdade? Todos nós, com certeza. E quando eu dou essa dica, eu não gosto da dica, porque acho que a dica, ela não... psicólogo não tem que estar nesse lugar de dar dica, né? O psicólogo tem que estar nesse lugar de acolher o que o outro deseja fazer, né? E ajudar nesse sentido. Mas eu agradeço e desejo que as pessoas tenham uma vida melhor. É isso. Muito obrigada, então. E o final de semana chegou, então vamos saber qual é a boa? Além dos palcos na Lagoa de Iriri e na Cidade do Jazz, em Costa Azul, a 17ª edição do Rio das Ostras Jazz e Blues Festival contará com 2 shows por noite de artistas da cidade e região, no Espaço Arthur Maia, antiga Casa do Jazz. A programação completa dos 2 palcos e do Espaço Arthur Maia está disponível no site da Prefeitura de Rio das Ostras. A retomada de grandes eventos em Quissamã começa na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Campos dos Goitacazes. O concerto de Natal, que acontecerá no Centro Cultural Sobradinho, será a 2ª apresentação da orquestra na temporada 2021. Este é apenas o primeiro de uma série de eventos do extenso calendário que está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Lazer para o período que engloba desde o Natal até o Carnaval. A 7ª cidade mais antiga do Brasil, fundada em 13 de novembro de 1615, conhecida como a capital da região dos Lagos, município de Cabo Frio, completa amanhã 406 anos de história. Lutas, batalhas, vitórias. Vamos assistir um pouco da história da cidade e das belezas naturais? 4 séculos que recontam a história do Brasil e o desenvolvimento da região dos Lagos. Fundada em 13 de novembro de 1615, Cabo Frio comemora 406 anos. A beleza das paisagens naturais, fauna e flora há muitos anos encanta quem conhece esse paraíso. A cidade, que já teve na atividade salineira a principal vocação econômica no início do século XX, começa a despertar para a atividade turística, atraindo viajantes que chegam pelo mar. Ao longo dos anos seguintes, a cidade viu nascer um grande centro turístico e comercial, com vasta rede de hotéis, pousadas e o polo de moda praia. Seja para quem mora uma vida inteira na cidade ou visita pela primeira vez, a paixão por Cabo Frio continua a mesma, atravessando décadas de memórias, recordações e muitas histórias para contar.
Olha, quero desejar um parabéns para o município de Armação dos Búzios, que hoje completa 26 anos de emancipação, referência no setor turístico. Búzios é uma das principais cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, que recebe turistas do mundo inteiro. De acordo com o IBGE, Búzios tem cerca de 34 mil habitantes e tem várias praias. Entre algumas das mais famosas estão a de Jeribato, Cunhos, João Fernandes, Ferradura, Ferradurinha, Marina, Armação, Manguinhos, Tartaruga, Ossos, Brava e outras. Então, parabéns, Búzios! E a edição de hoje termina por aqui. Essas e outras notícias você confere na nossa rede social, que aparece aqui na sua